Você já parou para pensar? Por que um soldado romano, um homem acostumado com violência, execução, guerra, foi justamente a pessoa que fez uma das declarações mais profundas da história sobre Jesus? Pois é. No meio da dor, do sangue, do caos da crucificação, foi ele quem disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Essa frase está lá em Marcos 15:39. E hoje a gente vai conversar sobre o que isso realmente significa. Porque essa não é só uma fala bonita. Essa é uma mensagem poderosa. Uma que talvez você nunca tenha parado para refletir de verdade. Imagina a cena. Jesus pregado numa cruz, ensanguentado, ferido, com uma coroa de espinhos. À volta, gritos, zombarias, soldados jogando dados pelas roupas dele. E ali, bem perto, está esse homem, um centurião, um comandante do exército romano. Não era judeu. Não seguia os ensinamentos de Jesus. Ele não estava ali para crer em nada. Estava ali para cumprir ordens, para manter a execução funcionando. E mesmo assim, no meio de tudo isso, ele olha para Jesus e vê algo. Algo que ninguém ali parecia estar enxergando. Antes de tudo, quem era esse centurião? Centuriões eram homens experientes. Comandavam cerca de 100 soldados. Tinham autoridade, disciplina e sangue frio. Não se emocionavam fácil. Já tinham visto de tudo. Para esse homem, crucificações não eram novidade. Era parte do trabalho. Dor, gritos, sangue. Tudo isso já devia ter virado rotina. Mas aquele dia foi diferente. Durante a crucificação, Jesus não respondeu com ódio. Ele não xingou, não implorou por sua vida. Na verdade, ele disse coisas como: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no final, entregou o Espírito com dignidade, sem desespero. Foi como se ele tivesse o controle o tempo todo, mesmo morrendo. E não só isso. Naquele momento, o céu escureceu. A terra tremeu. As pessoas começaram a sentir que algo muito maior estava acontecendo ali. E o centurião viu tudo. Ele viu a forma como Jesus morreu. E viu mais do que os olhos podiam ver. E aí ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Para um judeu, isso já seria uma confissão imensa. Mas vindo de um romano pagão, isso muda tudo. É como se, naquele instante, esse homem tivesse tido uma revelação. Uma clareza espiritual. Ele entendeu quem era Jesus, mais do que muitos religiosos da época conseguiram entender em anos de convivência. E olha só que interessante. No Evangelho de Marcos, essa é a primeira vez que um ser humano chama Jesus de Filho de Deus dessa forma. Antes disso, só os demônios, nos exorcismos, reconheciam essa identidade. E agora, um centurião. Não foi Pedro. Não foi João. Não foi nenhum fariseu. Foi alguém de fora. Alguém improvável. E isso traz uma mensagem poderosa para mim e para você. Talvez você não se sinta religioso. Talvez você nem se ache digno de ter uma fé profunda. Mas aqui está a verdade. Deus pode se revelar a qualquer pessoa. Mesmo no meio da dor. Mesmo fora dos templos. Mesmo sem diploma teológico. A fé não é só sobre quem frequenta a igreja, lê a Bíblia todo dia ou sabe citar versículos. A fé é sobre o que você vê com o coração, sobre estar presente num momento profundo e deixar-se tocar. O centurião não tinha conhecimento, mas tinha olhos atentos e coração aberto. A forma como Jesus enfrentou a morte quebrou todas as estruturas que esse soldado conhecia. Ele estava acostumado com criminosos morrendo cheios de medo ou de raiva. Mas ali havia algo diferente. Havia perdão, havia paz, havia amor. E isso falou mais alto do que qualquer religião, do que qualquer símbolo, do que qualquer posição social. Esse episódio também é um sinal de algo maior. É como se Deus estivesse dizendo: a mensagem de Jesus não é só para um povo, é para todos. O centurião representa todos nós, os que chegam depois, os que vieram de fora, os que não cresceram na fé, mas que, quando se deparam com o verdadeiro Cristo, reconhecem quem Ele é. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse ali, naquele dia, naquela cena, você teria percebido? Teria sentido o que estava acontecendo?
Ou será que você teria passado por tudo isso achando que era só mais uma execução? Muita gente viu a mesma coisa que o centurião, mas só ele enxergou com profundidade. E hoje, a gente também vive algo parecido. Às vezes a gente está cercado por mensagens espirituais, sinais, experiências, mas está tão ocupado, tão fechado, tão distraído, que não vê. Tem algo especial nessa fala do centurião, porque ela mostra que a espiritualidade verdadeira não depende de rótulos, depende de estar presente, de estar sensível, de ser honesto com o que seu coração sente diante da verdade. E às vezes, essa verdade aparece nos momentos mais improváveis. Na dor, na perda, na dúvida, na solidão. Às vezes, é ali que a gente vê Deus de verdade. Agora me conta. Você já teve um momento desses? Um momento em que você sentiu, sem saber explicar, que estava diante de algo maior? Como se Deus estivesse ali, mesmo que tudo ao redor dissesse o contrário. Isso é espiritualidade real. É o que aconteceu com o centurião. E é o que pode acontecer com qualquer pessoa. Hoje a gente refletiu sobre uma fala simples, mas transformadora. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Uma frase que não foi dita por um anjo. Não foi dita por um apóstolo. Foi dita por um homem comum. Um soldado. Um estranho. E talvez isso seja a beleza da coisa toda. A mensagem de Jesus não é só para quem já está dentro. Ela é para quem tem coragem de olhar, de sentir e de reconhecer. Mesmo no meio da dor. Mesmo quando tudo parece escuro. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilha. Tem muita gente precisando ouvir isso. Talvez pessoas que acham que não têm direito de se aproximar de Deus. Mas como vimos hoje, até um centurião romano pode ser o primeiro a enxergar a verdade. Curte esse vídeo, se inscreve no canal para mais reflexões como essa e comenta aqui embaixo. Você já viveu um momento em que sentiu algo espiritual muito forte, sem entender direito o porquê? Conta pra gente. E se você quiser continuar nessa jornada, assiste agora ao nosso vídeo sobre as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. É emocionante e tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Até a próxima. Fica com Deus.